A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estaremos aqui fazendo a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios 5, 7, vai nos dizer assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Irmãos, hoje aqui, vamos ver algumas coisas, como utilizar a fé e o que é a fé, A fé é aquilo que a gente não vê, mas acredita que vai acontecer. A gente tem fé que vai acontecer. E a gente precisa viver pela fé e não pelo que a gente vê. Porque o que a gente vê aqui, a gente enxerga às vezes no mundo espiritual, na nossa vida mesmo, a gente enxerga às vezes mais a dificuldade do que a nossa vitória, do que a gente ultrapassando aquela barreira. E a gente, quando enfrenta uma dificuldade, a gente precisa ter fé, lutar contra aquilo e ter fé que a gente já venceu. O que é os olhos da fé? Os olhos da fé é você vendo adiante da barreira que você está vendo. Tem uma barreira de medo, de dificuldade na sua vida, você vê adiante, você tem fé, está vendo com os olhos da fé, não com os olhos humanos, que os olhos humanos vai ver a dificuldade, vai ver o quão difícil é, qual o tamanho do gigante, o quão difícil vai ser para você vencer, mas com os olhos da fé não, com os olhos da fé você vê você vencendo o gigante, o medo e tudo aquilo que tenta nos atrapalhar na nossa vida com Deus. A gente precisa entender isso e utilizar os olhos da fé. Eu queria também aqui, vamos ler Marcos 11, 23, que diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. O Senhor Jesus nos ensina aqui uma coisa muito importante, como nós podemos utilizar a sua fé, como nós podemos utilizar a fé. Que Jesus diz, se a gente fala para o monte, para ele se jogar no mar e não duvidar no nosso coração, se a gente crer, ter fé e não duvidar, aquilo vai acontecer na nossa vida. Então creia, tenha fé que aquilo vai acontecer na sua vida. Se você tiver fé, vai acontecer na sua vida. Mas eu tenho uma coisa também para dizer: a fé sem obras é morta. Na palavra está escrito que a fé sem obras é morta. Nós precisamos ter fé e lutar. Não adianta a gente falar que crê, mas não fazer nada para aquilo acontecer. Nós devemos ter fé e buscar a Deus, orar, lutar contra aquilo, buscar melhorar, se esforçar, pois o Senhor diz: esforça-te e eu te ajudarei. Se a gente se esforçar, a gente vai ter obras, vamos estar ali lutando. E assim, com fé, vai dar tudo certo na nossa vida. Então tenha fé com obras. Creia no Senhor Jesus Cristo e creia nos seus sonhos, pois Jesus Cristo tem uma vida melhor para todos nós. Fique com Deus, que Deus abençoe a minha e a sua vida.